Amém, irmãos. Feche os teus olhos. Amém. Ah, Senhor. O que seria das nossas vidas se não fosse a tua presença, a tua companhia, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, se não fosse o teu sustento diário, Pai. As tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. A tua graça, Senhor, nos faz justos e nos permite entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. E como sou grato, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, nós temos a tua companhia. Quero te louvar, Senhor, e te adorar por estar aqui nessa noite. Quero te pedir, Senhor, a tua presença nesse momento, na ministração da tua palavra. Que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor toque em cada vida, que o Senhor toque em cada irmão que está necessitando de uma palavra. Te peço, Senhor, por aqueles que estão nos seus lares, que não puderam estar aqui, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale com eles também da mesma forma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. A graça e a paz seja com a igreja. Amém. Você já deu um beijo na pessoa que está do seu lado nesse momento? Dá um beijinho nele. Dá um beijo. Glória a Jesus. Temos aqui na frente dois nordestinos, né? Eles nem se olharam quando eu falei agora, né? Ficaram firme, reto ali, Jerônimo. Glória a Deus. Amém, irmãos. Antes de nós estarmos passando a palavra do Senhor, creio que a igreja já está sabendo, né, da situação do nosso pastor, e talvez tenha gente que ainda não saiba. O pastor, ele já se comunicou, né, por mensagem, né, ao grupo da igreja, mas queria estar passando agora, né, para os irmãos. O pastor, ele já alguns dias atrás ele estava com algumas dores, né, e deu febre nele. Teve uns dias assim que deu calafrio à noite e ficou um pouco preocupado, né? Até no domingo passado, quando a gente estava reunido ali no convívio, ele não estava 100%, mas ele foi, e chegou durante a semana. Ele fez, acho que foi essa semana que ele fez uns exames, não sei se foi essa outra semana que ele já tinha feito os exames, e ao pegar esses exames, né, foi diagnosticado aparentemente, né, aparentemente ainda quase certo, né, mas ainda a gente não tem a confirmação teremos amanhã, né, amanhã, que o pastor, ele está com câncer de pâncreas, né, e nós temos aqui uma irmã que já teve o câncer de pâncreas, e a irmã Vera foi curada. Foi um milagre que aconteceu na vida da irmã Vera. E para os irmãos que são um pouquinho mais entendidos, sabem que o pâncreas é um órgão muito sensível mesmo, né? Diferentemente de outros órgãos. Mas como a nossa confiança não está no corpo humano, mas sim no Senhor, a gente confia no Senhor. Irmãos, é difícil falar isso. A nossa confiança não é
em que tudo vai sair como a gente espera. A nossa confiança é que o Senhor vai fazer da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. E a Bíblia fala, a gente se apega numa coisa, irmãos: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O nosso Deus é um Deus bom. Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Que ser humano iria fazer isso por alguém? Ninguém. Um ser que faz isso por mim, e a minha vida está na mão dele, a nossa vida está na mão dele. Irmãos, nós certamente podemos descansar. Provavelmente o pastor Fernando, ele vai passar por uma cirurgia, né? Amanhã vai ser dado todos os detalhes, e é uma cirurgia bem séria, bem grave, né? Para a retirada desse tumor. E provavelmente ele vai ter que ficar internado. Ele já está internado desde quinta-noite. Ele vai ter que ficar internado uns 20 dias lá em Florianópolis, no hospital. Então provavelmente, né, o pastor, ele vai ficar ausente esse período da igreja. E os irmãos vão ter que ficar me aturando aqui um pouquinho, irmãos. Confesso para os irmãos que hoje eu queria estar aí no lugar de vocês ouvindo. Precisava tanto ouvir uma palavra. Às vezes queria até ficar em casa. E eu pediria uma oração pelos irmãos. Sim, orasse pelo pastor Fernando, mas que vocês orassem bastante pela nossa família. Amém? Ore pela minha mãe. Na quinta-feira, quando a minha mãe pegou o resultado, talvez ela até esteja assistindo pela internet agora, ela me ligou às 6 e pouco da tarde, e estava a secretária do médico com ela, e a minha mãe só me ligou: ai, não consigo nem falar. E a secretária pegou, assim: por favor, vem aqui, a gente precisa falar contigo. E eu já mais ou menos imaginava, irmãos. Eu cheguei lá, minha mãe estava assim, desesperada, né? E ela falava um negócio assim: eu preferia que fosse comigo do que fosse com ele. Assim, Deus já fez contigo, mãe, agora está fazendo com ele. E eu disse para ela um negócio: mãe, quando tu teve câncer e o teu câncer chegou um período na tua vida que o câncer foi muito sério, e também foi um milagre que aconteceu com ela, Vera. Minha mãe só está viva hoje por causa de um milagre. Quando você estava com câncer, a família do lado te deu força. Vai dar tudo certo, e te apoiamos. Então, esse é um momento, irmãos, que nós precisamos dar força. A gente está triste. Hoje é um dia triste, né? Porque ninguém gosta de uma notícia dessa. Mas quando nós temos pessoas do nosso lado que nos apoiam, que nos fortalecem com palavras, isso nos ajuda. Então, se você sentir no coração, meu querido, de mandar uma mensagem para o pastor Fernando, né? Uma mensagem de WhatsApp, ou até mesmo ligar, não sei se ele vai atender, né? Eu conversei assim o final de semana todinho com ele por webcam, irmão, e a gente ria junto, conversava. Minhas irmãs estavam lá em Florianópolis com ele, né? Amanhã eu vou estar lá com ele, se Deus quiser. Amanhã eu vou para Florianópolis de manhã. E ele está bem. Meu pai disse um negócio para mim, irmãos: Dani, o pai está em paz. O pai está em paz. E, irmãos, isso é pregação. Isso é pregação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Emocionar a igreja no domingo à noite, tem gente que consegue. Uma bela mensagem, né? Aquele tapinha nas costas, pós-culto, pós-pregação. Que bela mensagem, pastor. Irmãos, a grande pregação não é aquilo que falamos, mas aquilo que vivemos.
nossa vida prega o Evangelho. E falar sobre fé, falar sobre confiança, é muito fácil. Não digo que é muito fácil, porque às vezes é difícil, irmãos, porque nós somos provados. Mas viver o Evangelho de Jesus é nesse momento que nós mostramos. Certamente, queridos, certamente, o pastor Fernando queria estar aqui hoje à noite. Ele queria estar aqui. Eu conheço meu pai. Mas ele não pode. Ele precisa cuidar da saúde dele, porque a saúde dele, a vida dele, a nossa família está acima do ministério. Eu falo para vocês. Minha casa, minha família, meu pai, minha mãe, está acima do ministério que eu desempenho aqui. E ele vive dessa forma também. Que você, hoje, meu querido, possa valorizar um pouquinho mais as pessoas que estão do teu lado. Eu, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu não falo isso para a glória minha. Eu sempre estou mandando mensagem para meu pai e para minha mãe. Não é todo dia, mas de vez em quando eu mando mensagem para eles. Te amo, pai. Eu te amo, obrigado por tudo que tu fizeste por mim. Nossa família, nossos irmãos, a gente tem uma harmonia tão linda. E eu fiquei vendo, Vera, hoje a foto que eles mandaram lá. Estavam as 3 irmãs sentadas no sofá do quarto. O pastor está numa suíte presidencial lá no hospital, lá em Florianópolis. E estavam as 3, a mãe numa poltrona e meu pai do lado conversando assim com elas. E maravilhoso é tu poder ter filhos, amigos, pessoas próximas que estão do teu lado nesse momento. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o dia que o meu pai e a minha mãe vão partir dessa terra. Mas eu não vou ser aquele filho que chora no caixão, dizendo eu poderia ter feito mais. Eu não vou ser esse filho. Eu não vou ser aquele filho que diz chorando no caixão, eu poderia ter gastado mais tempo contigo. Eu poderia estar mais do teu lado, pai. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus sabe. Muitas vezes coisas que eu faço na igreja, Deus conhece o meu coração. Não é nem por causa da igreja, é por causa da honra que eu tenho pelo meu pai. E Deus, Ele me dá paz no coração a respeito disso. Porque eu não estou fazendo forçado, eu estou fazendo porque eu amo meu pai também. Muitas das vezes que eu quis fazer outras coisas, mas por estar do lado dele. Então, meu querido, que você não perca tempo. Que você não perca tempo de falar para a pessoa que está do seu lado que você ama ela. Que você se importa com ela. Sabe, tem pessoas que são especialistas nesse afeto. Quando eu converso com o pai do Daniel Dantas pela internet, meu Deus, Dantas, o que é o teu pai? Um homem que eu nunca vi na vida e vive falando eu te amo, meu lindo, meu gato, e assim, irmãos, sabe, nós precisamos quebrar um pouquinho nosso coração e nos importar com a nossa família, que é a coisa mais importante, irmãos. Sônia, é a coisa mais importante. Isso daqui é muito bom, tá, irmãos? Isso aqui é muito bom. Mas mais importante que isso é quando você chega dentro da tua casa. Você senta para comer com teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Eu queria pedir para os irmãos orar por nós. Amém? Pelo pastor Fernando. Eu creio, irmãos, eu creio, tá? Eu creio de todo o meu coração que Jesus vai curar meu pai. Vai curar meu pai. Minha mãe é um milagre, meu pai vai ser um milagre. Milagre. Eu creio nisso. Quando
A gente pegou o exame na quinta-feira e a minha mãe, a gente chegou lá em casa, na casa do meu pai, e eu assim, pai, vamos orar agora já. Já botei a mão ali na barriga dele, irmãos, e já declarei cura. Eu peguei o texto de Marcos 16, que Jesus Cristo fala que se crer, for batizado, será salvo. Aquele que colocar a mão em serpente não vai fazer mal. Se vocês orarem pelos enfermos, eles seriam curados. Eu falei assim, Jesus Cristo é a tua palavra, não é a minha. Tu falou que se nós crêssemos que nós orássemos pelos enfermos, eles seriam curados. Eu estou falando em cima da tua palavra. E a tua palavra não é a minha. E meu querido, eu já orei por algumas pessoas e algumas pessoas foram curadas, outras não foram. Porque quem faz não é quem está orando, mas é Jesus. Ele que sabe. Cabe a nós orarmos e nós crermos. Amém? Nós crermos no milagre. Que você interceda pelo teu pastor. Se você puder, irmãos, jejue pelo teu pastor. Amém? Jejue. Porque nós cremos que isso tudo vai passar e logo, logo ele vai estar aqui. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Eu falei 15 minutos aqui. Jesus. João capítulo 11. João capítulo 11. Verso 1. Antes de nós lermos, eu tenho mais um recado para passar à igreja. Os irmãos me perdoem. Como o pastor Fernando vai estar ausente no mês de maio na igreja, nós não vamos estar realizando os cultos de quarta-feira. Os cultos de estudo nós não vamos ter na quarta-feira. Nós vamos estar realizando todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, uma oração aqui na igreja. A gente faz isso já uma vez por mês. Quinta-feira agora seria a oração nossa. Nós vamos fazer todas as quintas do mês de maio, tá? Então os irmãos estão convidados para nós estarmos aqui orando. Amém, queridos? Glória a Jesus. No tabuleiro também não vai ter culto na quinta-feira no mês de maio. Domingo eles vão estar realizando a reunião lá normalmente, mas nas quintas não vai ter. Tá bom, queridos? Glória a Jesus. João capítulo 11, verso 1. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Glória a Jesus. O título dessa mensagem, irmãos, é Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Você já se fez essa pergunta? Em alguma coisa que você está vivendo, que você já viveu, e você se questionou por que Jesus Cristo permitiu que isso acontecesse? Jesus, ele recebe a notícia. Se o Romero puder dar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, eu agradeço. O Pedrinho,
O Romero é o auxiliar, é o Pedrinho, desculpa. Jesus ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo. Quando ele recebe a notícia, a Bíblia não fala quem foi o porta-voz. Ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Depois que ele fala isso, ele se demora mais 2 dias aonde ele estava. Engraçado que o Senhor fala: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E nós sabemos que Lázaro morreu. As palavras de Jesus Cristo, elas nos questionam muitas vezes. Parece que Jesus faz pegadinha com a gente. Parece que Jesus está sempre nos testando, Jerônimo. Parece que Ele está sempre nos medindo. Jesus então, Ele se demora mais 2 dias onde estava. E nesses 2 dias, numa conversa, Ele fala com os discípulos: Lázaro, o meu amigo, ele dorme, e eu vou lá despertá-lo. E os discípulos, ouvindo isso do Senhor: bom, se ele está dormindo e o Senhor vai despertar, então porque não é nada grave, ele está somente dormindo. Aí Jesus fala abertamente para eles: Lázaro está morto. Lázaro morreu. Mas antes, ele havia falado que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Só que Lázaro morreu. Que Deus é esse que fala uma coisa e depois as coisas acontecem diferente? Será que Jesus perdeu o controle? Será que Jesus perdeu o controle da minha vida? Jesus então chega até as proximidades de Betânia. Ele encontra com Marta, irmã de Lázaro. Lázaro vai aos pés de Jesus Cristo e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido, irmãos, quando Jesus chega até o local. Jesus então diz: Marta, se tu creres, o teu irmão vai ressuscitar. Aí ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crê nisto, Marta? Ela: assim, eu creio, Senhor. Depois ela vai ocultamente até Maria, a sua irmã, e diz assim: Maria, eu falei com o mestre chegou. Vamos lá falar com ele, o mestre manda te chamar. Quando Maria chega próximo de Jesus Cristo, ela desaba em choro, em lágrimas, e diz: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta diz, Maria diz. Quando o Senhor vê a dor de Maria, a dor de Marta, a dor das pessoas que acompanharam Maria até o momento, porque a Maria saiu de casa, então eles pensaram assim: ela vai até o sepulcro, então acompanharam Maria até o local. Quando Jesus se depara com aquelas pessoas todas enlutadas, todas angustiadas, a Bíblia diz que Jesus chora, se compadece. Como pode um homem chorar sabendo que logo depois ia ressuscitar o morto? Por que Jesus faz isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus se compadece da nossa dor. Jesus começa a chorar quando as pessoas choram. As nossas lágrimas, irmãos, elas muitas vezes falam mais do que as nossas palavras. Se tem uma coisa que Jesus Cristo entende, são lágrimas. Porque as nossas lágrimas, elas refletem o nosso coração, coisas que às vezes as palavras não conseguem expor, as lágrimas conseguem. Você já chegou diante de Deus às vezes e falou assim: Deus, mas eu não sei nem o que dizer. Senhor, tu sabe o que eu estou sentindo, mas eu não consigo nem expressar aquilo que eu estou sentindo. As lágrimas, elas são capazes de fazer isso, irmãos.
As nossas lágrimas diante de Deus, elas são como um bálsamo. Jesus, ele se compadece, chora com eles e diz para Marta: Marta, vamos até o sepulcro. Quando ele chega no sepulcro, ele manda tirar a pedra, porque um morto naquela época era colocado dentro de tipo cavernas, irmãos. Não é igual cova onde as pessoas são depositadas hoje. As pessoas eram colocadas em cavernas e eles colocavam pedras na frente dessa caverna para o corpo não ser roubado, para o mau cheiro não vir para fora. E aí quando Jesus fala assim: Marta, tira a pedra, Marta diz assim: ó Senhor, já cheira mal, são 4 dias que ele está morto, já estava cheirando mal. Nós no final de dias, irmão, no dia, irmãos, às vezes vivos, nós cheiramos mal. Nós em meio dia de trabalho, Romualdo, depois de uma descarga abençoada, imagine um defunto depois de 4 dias. Tirem a pedra. Quando tiram a pedra, o Senhor, ele começa a orar: Senhor, eu estou orando aqui, não porque tu não me ouves, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou fazendo isso por causa deles, para que eles creiam em mim. E ele faz uma oração agradecendo ao Senhor, e depois da oração, Pedro, ele fala assim: Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? O defunto veio, irmãos. Porque quando Deus diz, é um decreto. O Senhor falou, é um decreto. Deus não dá diagnóstico, Deus dá um decreto. É um decreto assinado por Ele: tu és mais que vencedor. É um decreto assinado por Ele: tu podes todas as coisas naquele que te fortalece. É um decreto da parte de Deus. O que Ele falou acontece. Lázaro, vem para fora. E o defunto vem, irmãos, todo enfaixado, com as mãos atadas, as pessoas de boca aberta. Como pode um homem ressuscitar um morto de 4 dias? Como pode um homem transformar um casamento destruído? Como pode um homem trazer conversão a um coração corrupto? Como pode um homem trazer transformação a um incrédulo? Como pode um homem trazer cura a um cancerígeno? Como pode um homem trazer cura, trazer restauração? Como pode? Jesus Cristo, certa vez, estava no barco dormindo. Eu falei isso esses dias, junto com os discípulos, e Jesus fala para os discípulos atravessarem para outro lado, e no meio desse trajeto vem uma grande tempestade. Os discípulos são açoitados pelo vento, pelas ondas, e eles começam a ficar desesperados. E a pergunta que eu me faço: como pode um ser que tanto ama permitir que aqueles que estavam com ele passem por situações como essa? Como pode que um ser que tanto nos ama permita que a gente passe por momentos difíceis? Como pode um ser que entregou o seu filho por ti permitir que você sofra, que você se angustie, que você passe por crises, que você passe por momentos de dor, que você passe por momentos de lágrimas? Como pode? Jesus, então, dormindo naquele barco, ao ser acordado pelos discípulos, quando eles estavam quase perecendo, Jesus diz: acalma-te, mar, acalma-te, vento. E a tempestade
se acalma, o céu se abre, os discípulos ficam de boca aberta. E sabe por que o Senhor permitiu isso? Porque Ele queria que os discípulos conhecessem não somente o Jesus que multiplicava pães, mas o Jesus que acalmava a tempestade. Jesus permitiu que eles passassem por situações como essa, para que eles conhecessem não somente um Senhor que abençoa que você consiga um emprego, mas também um Senhor que cura a tua enfermidade. Deus permite que a igreja muitas vezes sofra, padeça, se angustie, para que a igreja conheça a glória de Jesus, o poder magnífico do Senhor, poder esse que até então era desconhecido. Paulo certa vez diz na sua carta aos Coríntios que estava com um espinho na carne, e ele ora pedindo ao Senhor. Vera, Paulo orou por muitos enfermos e muitos enfermos foram curados. Muitos. A Bíblia fala que o lenço de Paulo curou, que as pessoas chegavam até perto de Paulo e as pessoas eram curadas. Aí ele estava com um problema, chegou a hora dele, chegou o momento dele. Então ele pede: Senhor, por favor, afasta de mim esse espinho. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na angústia. O meu poder se aperfeiçoa nas lágrimas. O meu poder se aperfeiçoa na crise. O meu poder se aperfeiçoa quando você se sente pequeno, fraquinho, incapaz, quando os médicos não podem mais, quando a ciência não pode mais, quando a matemática diz não dá mais, quando as portas se fecharam. O meu poder se aperfeiçoa. Então Paulo diz: então, Senhor, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que sou forte. E assim o Senhor, Ele vai nos ensinando. Por que a demora no socorro de um ser que tanto nos ama? Por que isso aconteceu na vida de Lázaro, irmãos? Por que Jesus não curou aquela enfermidade igual Ele fez outras vezes? Vai lá, pode ir, teu filho está curado. Pode ir lá, o teu servo está curado. O porta-voz de Lázaro, ou melhor, porta-voz de Maria e Marta: eu vou fazer um lodo aqui, vocês levam lá, passem na cabeça de Lázaro e ele vai ser curado. Jesus podia fazer isso, irmãos. Por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Sabe qual é a resposta, irmãos? Sabe por que Jesus permitiu que Lázaro morresse? Porque Jesus quis. Essa era a vontade de Jesus. E por mais incompreensível que seja naquele momento, Ele sabia o que iria fazer lá na frente. Por mais que seja incompreensível algumas coisas para nós hoje, Ele sabe o que vai fazer lá na frente. Por mais que seja incompreensível as dores que nós sentimos hoje, as angústias que nós atravessamos, os porquês que nós temos, a falta de resposta em algumas áreas, Deus sabe o que vai fazer lá na frente, Jerônimo. Ele sabe. No verso 6 de João capítulo 11 que nós lemos, diz: ouvindo pois que estava enfermo,
ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Jesus, ele não se move por afeto. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Jesus, ele não se move por afeto. Jesus, ele não se move pela perseguição dos inimigos, porque os líderes de Jerusalém queriam a cabeça de Jesus nessa época já. Jesus, ele já não ficava muito em Jerusalém. O que movia não era o medo dos judeus. O que movia Jesus Cristo não era o afeto da família querida, mas o que movia Jesus Cristo era a vontade de Deus. Jesus não partiu para Betânia naquele momento, porque a vontade de Deus era que ele ressuscitasse Lázaro depois de alguns dias. E uma oração de fé, irmãos, que eu aprendo, não é a oração que pede conforme você quer. Uma oração de fé é uma oração que pede como Deus quer. E isso, querido, é difícil. Você precisa ter muita maturidade para orar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou a ponto, meu Pai, de carregar o pecado do mundo inteiro. Nenhuma pessoa no mundo é capaz de suportar 1% da dor que eu estou sentindo agora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que move Jesus é a vontade de Deus, e o que deve mover o nosso coração não são as nossas vontades, mas é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós não sabemos dar boas coisas para as pessoas. A Bíblia fala, nós não sabemos dar boas coisas nem para os nossos filhos. Já o vosso Pai, Ele sabe. Ele sabe o tempo certo, meu querido, de abrir aquela porta que você espera. Ele sabe o tempo certo de te conceder aquele desejo que você já tem há tanto tempo. Ele sabe o tempo certo de curar. Ele sabe o tempo certo de ressuscitar. Porque Ele é Deus. E o que Ele tem para ti é o melhor. A vontade de Deus é o melhor. A vontade sua, irmãos, é meia boca às vezes, mas a vontade de Deus é perfeita. Quando a gente vai conhecendo o Senhor, a gente começa a parar de pedir algumas coisas que são um pouco egoístas. E a gente começa a direcionar a nossa oração, o nosso desejo, a ser moldado conforme a vontade de Deus. Sabe uma grande oração que você precisa fazer todos os dias na sua vida, meu querido? Deus, move o meu coração para ir de encontro ao teu. Deus, que a minha vontade seja a tua vontade. Deus, que o meu desejo seja o teu desejo. Porque quando você orar em cima da vontade de Deus, em cima do desejo de Deus, em cima do plano de Deus, vai acontecer. Porque aquilo que Deus estabeleceu está certo. Às vezes você está orando por uma coisa simples, e Deus quer te entregar algo muito maior, e Deus parece que ele fica querendo te mostrar: meu filho, mas abre os teus olhos, aquilo que eu quero te dar é muito maior, e você está pedindo isso. Aquilo que eu quero te entregar é muito maior, você está simplesmente querendo suprir uma necessidade momentânea. Meu filho, você está me pedindo uma namorada, eu quero te entregar uma família. Você está orando por dinheiro, eu quero colocar no teu coração provisão. Você não vai agora simplesmente mais pedir, você vai ser provedor. Então aprenda, entenda que a minha vontade é o melhor. Você começa a se colocar no coração de Deus.
E sabe por que que muitas vezes nós não pedimos pela vontade de Deus? Porque nós temos medo. Eu vou repetir. Sabe por que que a gente não pede que Deus faça a vontade dele na nossa vida? Porque a gente tem medo de as coisas não acontecerem conforme a gente espera. Romualdo, a gente tem tudo planejado. A nossa vida ela é planejada. E se Deus fizer conforme a gente quer, é o melhor. Mas se Deus fizer conforme você pede, meu querido, você vai se matar. Se Deus te entregar tudo que você deseja, você vai se perder. Se Deus te colocar em todos os lugares que você quer estar, você vai se corromper. Então Deus é um pai que vai dosando. Deus te ama, amém? Ele tem o melhor para a tua vida. Sabe, queridos, talvez você já me ouviu falar isso. As minhas filhas, a Samara de vez em quando faz isso por conta, mas eu não compro presente para as minhas filhas. Brinquedo. Eu não compro brinquedo. Sabe por quê? Porque os poucos brinquedos que eu já dei para elas foi motivo de briga. Foi motivo de confusão entre as duas. Elas ficavam 2 horas com o brinquedo, daqui a pouco largavam. Jogavam dentro do quarto lá e era mais um entulho. De vez em quando as minhas filhas vêm me pedir. Elas pedem. Ah, papai me dá isso. Papai me dá aquilo. Papai me dá isso. Eu já respondi para a Lavínia. A Lívia é muito pequenininha ainda. Eu falo assim, quando tu souber receber presente, você vai ter presente do papai. Papai pode comprar um monte de coisa para ti, mas eu só vou te dar. Entendo o que eu estou falando. Quando você tiver maturidade para receber. Eu que sou o pai, te conheço e sei o que é bom para ti. Eu que sou o pai, não posso te dar tudo aquilo que você está pedindo para mim. Eu não me movo pelos teus pedidos, eu me movo pela minha vontade. Lavínia e Lívia, eu sei o que é bom para ti nesse momento. E Deus ele faz assim conosco. Marta e Maria, não está escrito na Bíblia isso. Vocês estão querendo simplesmente uma cura de uma enfermidade. Eu estou querendo ressuscitar o irmão de vocês. O nome de Jesus vai ser glorificado com isso. Aleluia. No verso 22, mas também agora sei, diz Marta, que tudo quanto pedires, Deus te concederá. No verso 32, diz, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos se colocar um pouquinho no lugar das duas irmãs. Jesus estava constantemente na casa delas. A Bíblia fala que Jesus era amigo dessa família. Elas, Samara, já presenciaram, já tinham ouvido falar de muitas curas que o Senhor tinha feito. De pessoas desconhecidas, pessoas desesperadas, pessoas que clamavam por algo. Elas ouviam, nossa, a gente é amigo do Mestre, o Mestre nos ama. Imagine, se coloque no lugar delas, quando o irmão delas fica enfermo e Jesus manda um recado. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se coloque no lugar delas quando o irmão delas morre. Por favor, irmãos. Vocês não acham que elas clamaram e pediram para Jesus por um milagre naquele momento?
Se coloque no lugar dessas meninas, dessas mulheres. Naquele momento elas não foram ouvidas. Aquilo que elas pediram naquele momento não aconteceu, Tito. Já aconteceu isso contigo alguma vez? Você pediu uma coisa e não aconteceu? Comigo várias. Senhor, me dá isso. Nenhuma resposta, irmãos. Nem um sinalzinho do mosquitinho, sabe? Nada. Senhor, por favor, me entrega, tu sabes que eu preciso desse milagre. Quantas vezes eu já clamei assim e o Senhor não me respondeu nada. Existem momentos na vida que parece que nós não somos ouvidos, que estamos sozinhos. Nós falamos igual as irmãs. Se Deus tivesse intervindo naquela época, isso não teria me acontecido. Se Deus tivesse me curado, as coisas tinham acontecido lá atrás. Mas meu filho, não te curei lá atrás, sabe por quê? Porque eu tinha algo melhor para te entregar lá na frente. Eu não te dei a cura quando você clamou, quando você chorou a mim lá atrás, porque eu estava esperando para te dar algo maior lá na frente. Então no silêncio eu precisava trabalhar no teu coração. E sabe de uma coisa, irmãos? É no silêncio que nós somos fortalecidos. Porque nós passamos de meninos para pessoas que começam a entender a vontade de Deus no nível de maturidade. Eu já contei essa experiência com vocês, para vocês aqui alguns anos atrás. Irmãos, ter filho é maravilhoso, dá trabalho, bastante trabalho, mas é maravilhoso. Né, Lisandra? Dá trabalho, né? E olha que as minhas meninas são pequenas ainda. E eu não tinha a Lívia ainda, só tinha a Lavínia. E eu não sei se a gente já tinha a Lívia. Eu acho que a gente já tinha a Lívia. Foi bem no início quando a gente teve a Lívia. E eu dormia num quarto com a Lavínia e a Samara dormia num quarto com a Lívia. A Lívia não largava o seio da Samara de jeito nenhum. Abriu concorrência, irmãos, lá em casa. Uma loucura. E os solteiros cuidem das coisas do Senhor, amém, irmãos? Isso é coisa para casado, pelo amor de Deus. Não é? E aí eu no quarto com a Lavínia. E a Lavínia era pequenininha, ela dormia num berço. E ela estava com o costume de sempre de eu ter que ficar acrocado no berço, fazendo carinho nela para ela dormir. E um dia, irmãos, eu estava cansado. E eu fiquei deitado na cama. E eu vi assim, eu fingia que eu estava dormindo. E eu vi a Lavínia em pezinho no berço. Papai, vem cá, papai. Quem é pai, irmãos, ouvir um negócio desse é tenebroso. E eu assim, eu vou ficar aqui. E ela começou a chamar papai, vem cá, papai. Vem, papai, vem, papai. E o papai não foi. Chegou um momento que ela deitou e descansou. Quando ela deitou e descansou, sem eu precisar ficar lá cozinhando ela, fazendo carinho nela, coisa de criança pequena, irmãos. Quando ela dormiu, o Senhor, Ele falou comigo. O Senhor algumas vezes já falou comigo, com as minhas filhas. E muito claramente o Espírito Santo falou assim: Dani. O Senhor, Ele me chama de Dani. Tu estás vendo por que eu não te respondo às vezes? Tu consegues entender por que eu não te respondo às vezes? Porque eu quero que você aprenda a descansar sozinho. Eu não quero que você seja um bebê de berço, mas eu quero que você cresça.
que você amadureça. Eu vou continuar aqui te olhando, e o Senhor começou a falar comigo, Romualdo. Eu vou continuar aqui perto de ti, te olhando, e se algum mal te acontecer, eu estarei aqui perto. Mas você vai aprender algumas coisas, a descansar sozinho, sem a minha voz, sem as minhas mãos. E isso é sinal de maturidade. E isso só acontece, irmãos, no silêncio de Deus. Só que ninguém gosta de lidar com o silêncio do Senhor. A gente quer orar, esfregar a lâmpada e o gênio aparecer. A gente quer pedir 1, 2, 3, acontece em nome de Jesus. O circo pegando fogo, a gente quer ligar para o 193, 191, não sei quanto é o número ali, e o bombeiro vir. Mas Deus, Ele não está aqui para criar meninos. Deus está aqui formando uma igreja. Deus está aqui formando filhos que vão morar com Ele na eternidade. Deus está formando pessoas que são a imagem e semelhança do seu Filho. Ah, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu não vejo Deus respondendo naquele momento, tá, Sírio? Eu não vejo resposta de Deus diante da oração de Jesus homem, do Jesus homem. Mas o silêncio de Deus, ele forja o nosso caráter. No verso 39, os irmãos estão comigo aqui, irmãos? Está muito chata a pregação? Não, irmãos. Glória a Jesus. O Senhor está aqui, amém? Sabe, eu sinto a presença de Deus. Às vezes eu queria, Pedro, que era vontade, sabe? E eu acho que às vezes é vontade da carne, né? Eu queria ver assim, sabe, no final do culto, aquelas orações, aqueles mover. Eu queria mesmo. Mas a maior confirmação que Deus está aqui é quando a palavra nos pega por dentro. Não é o mover, mas é a palavra mexendo com a gente aqui dentro, irmãos. Essa é a maior prova que Jesus está aqui. E isso não acontece por causa do Dani, por causa do pastor Fernando, mas porque Ele quer fazer algo contigo. No verso 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque são 4 dias. Olha aqui para mim, irmãos. Se Jesus ia ressuscitar Lázaro, por que Ele não faz uma oração para os anjos tirar a pedra naquele momento? Por que Ele não faz a pedra desaparecer naquele momento? Eu não sei quantas toneladas pesava aquela pedra, irmão, mas eu acredito que devia ser algumas. Sei lá, 5 toneladas, 6 toneladas. Nem o Lucas Moser, na sua melhor forma, conseguiria tirar aquela pedra. Jesus então diz, tirem a pedra. Vocês, tirem a pedra. A pedra era o que separava a luz da escuridão. Entendam, irmãos? A pedra era o que separava a morte da vida. A pedra era o que separava o bom perfume de Deus, o Cristo encarnado, de um defunto. A pedra era algo que impedia, irmãos, o acesso até o corpo. Eu não sei se vocês lembram quando aquelas mulheres, as 2 Marias e Salomé, se eu não me engano,
foram até o sepulcro de Jesus Cristo quando ele havia morrido, e elas pegaram especiarias para ungir o corpo do Senhor. Marcos capítulo 16, não lembro qual o verso, 3 se eu não me engano. E elas, quando estavam indo ao caminho sírio, elas falavam consigo assim: bom, a gente vai chegar lá para ungir o corpo do Senhor, mas quem vai remover a pedra? Quem que vai tirar a pedra? Como é que a gente vai ter acesso ao corpo, sendo que a pedra está impedindo de a gente ungir o corpo do Senhor? Quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido removida, irmãos, porque aquilo era ação de Deus direto, não era ação de homem. Não foi homens que mataram Jesus Cristo, não foi uma doença que matou Jesus Cristo, não foram os judeus que mataram Jesus Cristo, foi o próprio Deus que entregou o seu Filho. Então aquilo que ele faz, ele continua e ele termina. Quando elas chegam lá, a pedra tinha sido removida. Imagine, irmãos, que alívio, porque elas não iam conseguir, 3 mulheres, remover aquela pedra. Jesus então diz, quero eu imaginar, ele diz para os discípulos, porque muitas das ordens que Jesus dava nesse momento era para os discípulos, eram os caras que estavam com ele: tirem a pedra. Talvez ele falou assim: ó, Pedro, o Tomé, vem cá o mais fortinho aqui, Mateus, vocês 3, removam a pedra, por favor. Imagina o esforço que foi para rolar aquela pedra. Era trabalhoso remover a pedra. A pedra escondia a escuridão, o mau cheiro. Sabe, irmãos, Deus está a ponto de fazer um milagre na nossa vida. Só que para esse milagre aconteça, para que esse milagre aconteça, é necessário que a gente remova a pedra. Quem remove a pedra não é Jesus, somos nós. Amém? Quem remove a pedra somos nós. E remover a pedra é difícil, é desgastante. Senhor, eu quero um milagre, por favor, cura o meu irmão, Senhor. Eles não falaram mais, porque nem esperança eles tinham mais aqui. Mas vamos imaginar, vamos nos colocar no lugar aqui. Senhor, por favor, faz isso, eu preciso desse milagre, eu preciso dessa porta aberta, eu preciso que o Senhor cure meu filho, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento, eu preciso que o Senhor abençoe o ministério, eu preciso, Senhor, por favor, faz esse milagre. Então Jesus disse: vou fazer. Tirem a pedra então, rolem a pedra. Mas Senhor, é pesado demais, é difícil, é desgastante. E eu te faço uma pergunta: qual a pedra que tem impedido para Jesus Cristo fazer um milagre? Qual a pedra? Talvez o teu coração seja essa pedra. O teu coração incrédulo que não crê mais nas coisas de Deus. Talvez essa pedra seja alguma amizade tua, um relacionamento que você tem. Talvez a pedra que você tem que impede Jesus de realizar um milagre é que você precisa arrumar algumas coisas dentro da sua casa. Você precisa consertar algumas coisas dentro do teu lar, dentro do teu matrimônio. São relações que precisam ser consertadas para que ele venha realizar um milagre. Eu nem botei isso no esboço. Eu não sei se eu preguei esses dias agora sobre a mãe de Samuel, Ana. Lembra? Ana estava estéril e ela esperava e ansiava por um filho. Só que diz a Bíblia que ela estava amargurada. Mulher amargurada. Chegou um momento na sua vida que ela muda o semblante dela. Ela começa a chorar para Deus. Ela para de chorar para Penina, de reclamar para Penina, e começa a chorar para a pessoa certa. Diz a Bíblia que ela, depois do sacrifício,
ela vai para casa com o seu esposo, ela se deita com o seu esposo. Deus, na sua infinita onisciência, Deus tinha o tempo certo para mandar Samuel. Mas sabe qual era a pedra que impedia o milagre de acontecer na vida da Ana? Ela estava amargurada. Ela estava chorando para a pessoa errada. Ela estava depositando a sua energia em pessoas erradas. Ela tinha que chorar para Deus e não para Penina. Ela tinha que ir aos pés do Senhor. E quando ela tem uma mudança de postura, Lázaro vem para fora, irmãos. Vocês estão me entendendo? Talvez algumas coisas não aconteceram na nossa vida. Sabe, irmãos, eu vou falar isso, e isso é uma grande verdade. Não é porque Deus não quer, é porque você não removeu a pedra ainda. Deus não faz, não é porque Ele não quer, é porque existe uma pedra impedindo que o defunto saia. Eu não sei qual é a pedra que tem impedido para que o milagre chegue na tua casa. Deus está te dizendo nessa noite: meu filho, tire a pedra. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, faça o que tem que ser feito, porque Lázaro vai ressuscitar. Senhor, no verso 39, já cheira mal, porque já são 4 dias. Em outras palavras, Marta está dizendo: Senhor, já passou o tempo, já deu. Eu esperava que o Senhor fizesse isso há 4 dias atrás, agora não dá mais, Senhor, já cheira mal. Eu acho que tu se perdeu nas contas. Eu acho que tu não deu muita atenção, Senhor, à minha petição. Já deu, Senhor, já passou o tempo. Aquilo que o meu coração ansiava ficou lá atrás, em 4 dias. Agora já cheira mal, Senhor. Marta, eu sou o bom perfume de Deus. Uma gota do meu aroma transforma o cheiro ruim de Lázaro. Um sopro meu é capaz de renovar a vida dele. Talvez você pense que algumas coisas não aconteceram na tua vida e já passou o tempo. Deus está te dizendo nessa noite: eu sou o dono do tempo. O tempo está nas minhas mãos. Eu sou um Deus que crio tudo do nada. E aquilo que é tudo, eu transformo em nada ao mesmo tempo. Eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Moisés, com 40 anos, Ângela, com plena saúde, com pleno vigor, com pleno conhecimento, com toda a influência dentro do Egito. Eu vou ser o libertador de Israel, vou libertar o povo de Deus. Chegou o tempo, estou preparado, é agora. Treinei, estou bem preparado, já tomei os suplementos, já me alimentei bem, vou para a competição e vou arrasar. Moisés não. Vai para a casa do teu sogro. O tempo é meu. 80 anos, Moisés. Moisés, chegou o tempo. Senhor, não. Já cheira mal agora. Já cheira mal, Senhor. Eu estava cheirando bem quando eu tinha 40 anos, quando eu estava dentro do Egito, quando eu era influente, quando eu era forte, quando eu tinha vigor, quando as minhas palavras tinham influência, tinham impacto. Hoje não, Senhor. Já cheira mal, Deus. Moisés, quando tu estás fraco, entenda o que eu estou falando, tá, irmãos? É que tu estás forte. Quando tu não podes, aí é que eu vou agir.
descansa, meu filho, porque quando tu descansa, aí eu vou agir. Com 80 anos, esse homem é um instrumento nas mãos do Senhor para libertar o povo. Abraão muito rico, Abraão muito influente, diz: Senhor, tu já me desse tudo, tu já me abençoasse, sou conhecido, sou rico, sou poderoso, mas eu não tenho um filho. Eu vou te dar um filho, Abraão. Ele já tinha 75 nessa época. Eu estou com 38, irmãos, e para mim eu acho que já estou velho já para ter filho. Imagina um homem com 75 anos de idade. Romerão? Então Deus diz para ele: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Passam-se cerca de 25 anos, irmãos. Um cara com 100 anos de idade. A mulher estéril com 90. Eles engravidam e têm um filho. Isso foi um milagre, irmãos. Irmãos, Viagra não era capaz de fazer nada naquele momento ali. Nada. Era um milagre. Tem casais hoje com 50 anos não fazem mais nada. Imagina Abraão com 100. Sabe uma coisa, eu vou falar para os irmãos, hein? Olha aqui, ó Deus falando. Sexo antes do casamento é pecado. Amém? Mas não fazer sexo no casamento também é pecado, irmãos. Eita Deus. Amém? Eu fico imaginando o vigor físico que Deus deu a Abraão naquele momento, Dantas. Talvez as indústrias se basearam em Abraão para fazer o Viagra. Um homem de 100 anos, firme e forte, não é? Aleluia! Glória a Jesus. O tempo ele não foi capaz de tardar aquilo que Deus tinha prometido. Já cheira mal. Eu aprendo, irmãos, que quanto maior é a espera, maior é a glória. Quanto maior é a dor, maior é a cura. Quanto maior a impotência humana, maior é a potência de Deus. Sírio, se Deus tivesse te dado um filho há 5 anos atrás, não teríamos o Lucas. Não teríamos. Nós não teríamos ele. Quanto maior é a espera, maior é a glória. Se está cheirando mal, irmãos, porque o tempo já passou, é porque Ele sabe o que está fazendo. Deus tem o tempo certo de realizar todas as coisas, e não é o cheiro da situação que vai nortear a ação divina, mas é a vontade de Deus. Talvez em alguma área da tua vida esteja cheirando mal. Talvez alguma área da tua vida esteja cheirando mal. Senhor, mas já cheira mal. Deus, Ele vai passar um bom ar santo aí, meu querido. A situação vai mudar e você não simplesmente vai ficar feliz com a situação, mas o nome do Senhor vai ser glorificado por isso. Nós queremos tanto que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Nós queremos tanto que o Senhor seja glorificado através dos nossos feitos. Sabe, irmãos, Deus é glorificado muito mais quando nós não conseguimos fazer nada. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quem fez alguma coisa para Lázaro ressuscitar? Que médico nesse momento pôde ressuscitar Lázaro? Que discípulo naquele momento podia fazer alguma coisa para ajudar aquela família? Ninguém, irmãos, ninguém. E sabe, parece que Deus, Ele permite que a gente chegue em momentos extremos para que a gente venha depender só dEle. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente ainda depende de um amigo,
Um amigo pode nos ajudar, um familiar pode nos ajudar, o patrão pode nos ajudar, as finanças podem nos ajudar, mas chega um momento, irmãos, que está cheirando mal, não tem mais o que fazer, e é nesse momento que Jesus vem e diz: Lázaro, vem para fora. Ninguém mais pode fazer nada. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Eu não sei, meu querido, se você tem se questionado por que Deus permitiu que isso acontecesse em alguma área da tua vida. Eu quero deixar uma palavra no teu coração em nome de Jesus. Se Deus permitiu que isso acontecesse, e se você é um filho de Deus de verdade, amado de Jesus, é porque Ele tem algo poderoso para fazer na tua vida lá na frente, ainda que hoje você não entenda, ainda que hoje seja difícil você entender. Quem aqui precisa que Lázaro ressuscite? Talvez tenha um Lázaro que precisa ressuscitar na tua vida nessa noite. Talvez tenha um Lázaro para ressuscitar. Talvez esse Lázaro seja você. E Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de te trazer vida. Vida. Após Lázaro ressuscitar, as pessoas agora não olhavam mais para a vida de Lázaro, mas olhavam para a vida de Jesus em Lázaro. A vida que Lázaro tinha, ele perdeu, Cris. Agora a vida que ele tinha era a vida de Jesus nele. Um milagre ambulante, um morto vivo, alguém que morreu para a sua vida, mas agora vive para a vida de Jesus. Sabe por que Deus permitiu, ou melhor, Jesus permitiu que Lázaro morresse? Porque essa era a sua vontade. Ele queria que Lázaro perdesse a sua vida para entregar a vida dele, a própria vida do Deus vivo, a Lázaro. E é isso que Deus quer fazer contigo nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Se o Pedrinho puder apagar um pouquinho as luzes lá atrás. Talvez você chegou aqui nessa noite, meu irmão, precisando de um milagre. Eu quero te dizer, aquele que pode te dar o milagre está aqui. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que pode resolver aquilo que você tanto espera. Ele está aqui nessa noite. Mas muito mais do que te entregar um milagre, Ele quer que você seja esse milagre, entregando a glória totalmente a Ele. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença, Senhor, que a Tua glória, que o Teu poder seja sobre a vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. A Tua palavra é poderosa o suficiente, Pai, para nos transformar por completo. Não posso, Senhor, nessa noite colocar a mão em todos os irmãos, mas o Teu Espírito que está aqui pode tocar em cada um nesse momento agora.
E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há na palavra de Deus, pelo poder que há na palavra de Jesus Cristo, eu declaro: Lázaro, vem para fora. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos. Sabe de uma coisa? Olha aqui para mim rapidinho. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir.